Olá, tudo bem com todos? Meu nome é Gustavo de Assis Xavier e hoje eu vou apresentar o trabalho do meu grupo, que é composto por mim, Gustavo de Assis, Tamir de Souza, Hugo Barbosa e João Pedro Santos, para a disciplina de Banco de Dados 1, no Cefet-MG. O nosso trabalho consiste basicamente na implementação do banco de dados e na interface web para um site de venda de carros usados. Basicamente, o sistema que tem uma OLX ou um Web Motors, um usuário vai se cadastrar, vai poder publicação anúncio e vai poder comprar anúncios de outras pessoas. Então, os requisitos funcionais do sistema basicamente é cadastrar usuários, autenticar usuários. Um usuário já logado vai poder cadastrar veículos, anunciar os veículos cadastrados, editar esses anúncios, remover esses anúncios, pesquisar os anúncios de outros usuários, pegar, no caso a pesquisa aqui é aquela visão mais geral, né? E você pode, ao clicar num anúncio específico, você pode ver os detalhes dele. Um usuário vai poder comprar veículos anunciados, registrar os pagamentos, o sistema vai registrar as vendas concluídas automaticamente, né? E o administrador vai poder gerenciar usuários e anúncios, então vai poder excluir, ver relatórios de dados e excluir anúncios também. A exclusão nesse caso aqui não é bem uma exclusão, basicamente a gente só bloqueia porque exclusões mesmo no banco de dados, dá um delete no usuário, por exemplo, ele está relacionado a outras entidades, então assim você perde muitas informações, então a gente criou estados bloqueados e tanto para anúncio como para usuário que faz esse papel de exclusão, né? É, bom, as regras de negócio são basicamente que o usuário pode possuir vários anúncios. Um anúncio pertence a apenas um usuário. Um veículo pode estar associado a apenas um anúncio por vez, ativo, um anúncio ativo. Ou seja, ao longo do tempo você pode ter vários anúncios de um mesmo veículo, mas ele só pode estar em um anúncio ativo, um por vez. Um usuário não pode comprar o próprio anúncio. Um anúncio vendido deve ser marcado como cerrado vendido. Administradores possuem permissões especiais de gerenciamento, né, que vai ser poder excluir usuários e anúncios. Um anúncio só pode ser comprado se estiver com estados ativos. A soma de pagamentos de uma venda não pode exceder o valor da venda. Alterações de valor de um anúncio devem ser registradas no log de auditoria. Um administrador não pode excluir um usuário que possua anúncios ativos ou vendas com pagamento pendente. Isso daqui é meio só para não quebrar o banco, mas no caso, excluir, bloquear. Um usuário com status bloqueados pode fazer login normalmente, mas não pode criar e realizar compras. Ao comprar um veículo, o veículo deve passar do dono e aparecer para o comprador assim que a venda for realizada. Aqui é a descrição do banco que eu não vou ler. Aqui é o banco, o diagrama é R, que eu vou passar rapidamente. Bom, a gente tem uma pessoa com seus atributos, que uma pessoa pode ter vários endereços. Uma pessoa pode ser tanto usuário como administrador. Um administrador também pode ser usuário. Aqui essa implementação foi feita criando uma tabela pessoa e tanto o usuário como o administrador são tabelas separadas com chave estrangeira apontando para a pessoa. Um carro ele tem tanto foto como manutenção e tanto o carro como o usuário fazem parte de um anúncio. Um anúncio tem uma venda e essa venda possui diversos pagamentos. Toda mudança no valor do anúncio é registrada na auditoria de anúncio, que vai possuir o valor antigo, o valor novo e a data. Um usuário pode ter vários anúncios, um carro pode participar de vários anúncios ao longo do tempo e um usuário pode ter várias vendas, né, participar de várias vendas. Bom, os triggers implementados no banco foram até muitos, foram triggers para implementar as regras de negócio mesmo. Então, o veículo está associado a apenas um anúncio por vez, consiste basicamente verificar antes de ser um novo anúncio, já existe outro anúncio ativo para o mesmo chassi. Caso exista, a inserção é bloqueada. Então, a gente pode ver aqui rapidamente. Esse é o primeiro trigger aqui. Então, basicamente, verifica, impede um anúncio ativo para o mesmo chassi. Então, ele vai pesquisar pelos chassis, né? Ele vai pesquisar, na verdade, os anúncios ativos. E se tiver um com o chassi que a gente está querendo colocar e estando ativo, então ele vai criar uma exceção. Da mesma forma que impedir um usuário de comprar o próprio anúncio, você vai verificar se o CPF do anunciante do comprado é o mesmo, então ele vai gerar um erro. E são 5 os demais métodos, todos implementando as regras do negócio, mas no geral nenhum trigger muito complexo. E aqui os triggers calculam a sequência, por exemplo, venda pode ter várias parcelas, né? Qual que vai ser o número da parcela? 1, 2, 3, 4. E da próxima parcela, a gente vai calcular aqui, que vai pegar o último, o maior, né?
Vamos supor, a última parcela foi o número 5, então essa vai ser a número 5 mais 1, que vai ser a número 6. E basicamente é isso. Oi! Ah, não, perdão. Só foi um barulho aqui. Bom, aqui eu vou verificar aqui, vou passar por alguns pontos do banco de dados, não são todos, mas para ter uma visão geral. Bom, vou começar aqui com usuários, né? Rodando aqui usuários, a gente vai ter toda a tabela de usuários. Aqui eu já tinha até cadastrado o Evandrino para exemplificar no primeiro take, mas está aqui ainda. Eu vou criar um novo usuário para vocês. Aqui a gente tem 3 usuários. Eu vou tentar primeiramente logar com um usuário que não existe. Eu vou colocar Ana Penha. Esse aqui é um usuário que não existe. Eu vou colocar uma senha genérica aqui. Eu vou tentar entrar, não vai dar. Login senha em vários. Aí eu posso cadastrar. Aqui eu vou cadastrar Ana Penha. Aqui o CPF tem que ser uma chave única. Eu vou digitar qualquer coisa aqui. Telefone aqui pode ser sim repetido. Aí login Ana Penha. Ele é único também, o login, tá? E senha 1, 2, 3 com a senha padrão que eu coloquei. Eu posso criar a conta agora sim. Se a gente verificar lá no nosso sistema. Aqui antes tinha 13, agora vai ter 14. E a Ana Penha vai estar aqui, ó, na nossa terceira posição. Com o CPF dela, o número dela e o login dela. O login é armazenado em hash, aqui. Vamos ver isso aqui. Ana Penha, senha 1, 2, 3. E a gente pode entrar. Quando o usuário entra, ele vai ter acesso aqui à vitrine, né? Que são anúncios de outros usuários. Eles vão ter acesso a meus carros, meus anúncios, minhas compras e minhas vendas. Você pode ter um carro e ele não ser anunciado. Quando você cadastrar o seu veículo aqui ou comprar um veículo diferente, você pode anunciar ele. E minhas compras e minhas vendas vão aparecer conforme você compra os carros. Eu vou comprar uma Fiat Toro, que antes era de Gabriel Souza. A gente pode pesquisar aqui na tabela de carros. Aqui já dá a informação completa. Uma Fiat Toro. Eu vou pesquisar por nome aqui na mão mesmo, só para vocês verem, porque são poucos insertos. Gabriel Souza. Eu vou comprar essa Toro. Eu vou confirmar o pagamento. Essa Toro agora é minha. Eu posso ver aqui em minhas compras. Eu posso pagar parcelas, mas assim, vai aparecer na tabela de parcelas. Eu acho que eu não vou mostrar essa parte para não tomar muito tempo. Aí eu paguei 50 mil aqui. E vai ficar pendente. Então assim, você pode ir pagando várias vezes até o valor total. Mas eu nunca posso pagar mais do que, vamos supor aqui, ó, o pagamento total. Só um dos pagamentos excede o valor de venda. Então assim, eu posso pagar tudo. Mas mesmo antes de pagar tudo, eu já posso ver que o carro é meu. Quando o usuário clica, é uma simplificação de todo o processo de compra, né? Quando o usuário clica ali, ele pode ir pagando da maneira que ele for mais fácil para ele, né? Porque como não tem como fazer uma integração com o sistema de pagamento real, né? Para fazer um financiamento, coisas assim. No momento que você clica, já é seu. Aqui o carro, quando é seu, você tem as informações dele aqui em meus carros. Você pode registrar a manutenção, que aqui vai pedir a descrição e o custo. Você pode adicionar foto, vai pedir a URL. A URL, no caso, é porque no nosso sistema a gente tem no front-end uma pasta pública, né? Só para simplificar, então a gente só guarda a URL no banco e o front-end acessa ela. E aqui não tem mais ator, mas eu posso vir aqui nos meus carros e criar um anúncio do meu carro. Aqui 50 mil, por exemplo. Antes disso, vamos ver aqui nos anúncios. Tem 19 anúncios aqui. Quando eu publicar, perdão, está com um probleminha de anúncio. Deixa eu fazer aqui a compra de um outro qualquer. Que aquele ali eu tinha inserido na última vez e estava dando problema. Deixa eu criar um anúncio aqui de 50 mil. Aí pronto. Isso daqui é porque eu fiz uma inserção meio errada dele anteriormente. Fiz a inserção direta no banco, isso dá alguns problemas. Bom, se eu rodar essa pesquisa aqui de novo, vai ser 20. E aqui a gente vai ter o status dela, né? Desse carro. Placa. Vamos só olhar pela data aqui. Eu não lembro o CPF da pessoa que eu acabei de colocar. Deixa eu pesquisar em usuários aqui. A gente está com Ana Penha, o CPF 168138. Então, se a gente ver aqui com anúncios, a gente pode ver aqui que vai ter um com CPF 168138. Aqui, ó, 168138, valor do anúncio, que é o valor que a gente tinha colocado. Ele vai vir aqui para a vitrine. Aqui, ó, Honda Civic. Agora vamos olhar a funcionalidade da vitrine, da auditoria.
Basicamente a gente tem 3 entradas. Se eu clicar aqui, editar um anúncio, colocar 60 mil, aqui na tabela tem que ser atualizado. Aqui se eu rodar de novo, 14 e de 50 para 60 mil, 2 de julho aqui, ó. Esse carro aqui, se a gente pegar aqui, 93HF, é esse mesmo, entrou para auditoria a mudança de preço. Basicamente a gente já olhou então a função. Meus carros basicamente só vai buscar todos os carros associados ao CPF que está aqui guardado no navegador. Da mesma forma, no meu anúncio vai procurar na tabela lá e vai negociar. A gente pode ver aqui uma funcionalidade dos anúncios no geral. A gente procurar esse anúncio específico, que é esse daqui, e remover esse anúncio. Ao remover esse anúncio e rodar de novo, a gente tem aqui, e ele só mudou de lugar aqui, tá? Que é esse daqui, ó, tá encerrado agora. Minhas compras vai estar o que a gente comprou. É uma pesquisa simples lá no back-end na tabela vendas, né? Se meu CPF está como comprador lá. E minhas vendas da mesma forma, como eu não realizei nenhuma venda, mas eu vou entrar com outro usuário aqui, que é um usuário de teste meu. 100.123, eu vou entrar aqui. Agora não. E eu posso ver que minhas vendas eu vendi um para o Evandrino e eu vendi um para o Lucas Ferreira. Minhas compras eu paguei aqui, comprei. Meus anúncios eu não tenho nenhum específico, eu tenho 2 carros. Tá meio bugado, às vezes dá um probleminha aqui no anúncio. Mas o fluxo do sistema é basicamente esse. Tem um probleminha aqui porque alguns inserts estão com valores errados. Mas basicamente é isso que funciona o sistema. Aí se eu vou vir aqui na vitrine, eu posso pesquisar por valores. Vamos supor valor mínimo 100 mil. Aí eu coloquei o quê? Valor mínimo mesmo. Eu coloquei errado, então 100 mil. Aqui, ó. Aí se eu buscar aqui, eu posso buscar de novo, que vai ter os carros de 60 de 100 mil. Deixa eu ver se tem mais alguma funcionalidade para me mostrar. Mas basicamente é isso. Vamos voltar para o trabalho aqui. Já passamos pelos triggers. Comandos DDL a gente viu ali que é só os triggers normais. Definição das telas aqui é só a definição do módulo. A gente vai passar pelo código muito rapidamente aqui. E depois vamos ver as consultas SQL. Bom, basicamente o código é dividido em front-end e back-end. O front-end foi feito com o React. A gente usou o Vite para criar essa estrutura de passos. E bem, basicamente aqui a gente tem os componentes que são os pequenos, né, dentro das páginas. É um botão, é um card. A gente tem lib, aqui a API vai fazer a comunicação com o banco de dados. Basicamente ele guarda os protocolos, né, a URL, né, de acesso ao endpoint do back-end. A classe auth de autenticação é para decodificar o token. A gente pega se é um admin de lá. Formato, basicamente para definir o formato da quilometragem, do valor em dinheiro e do formato da data. E o pages, que aqui que vai ser cada página que a gente acessa, por exemplo, administrador usuário, que a gente vai entrar aqui agora, a gente já vai ver como é que funciona. Eu vou sair aqui. Meu usuário é cadastrado como administrador, então se eu vim aqui, deixa eu ver se tem uma pesquisa aqui já unifica esses dois. Mas aqui se eu vir de usuário e colocar administrador, deu até uma travadinha. E pesquisar aqui, eu tenho alguns administradores. Aqui eu pesquisei junto com o carro, mas é só para vocês verem que meu usuário 1, que é o Gustavo Xavier, está como administrador. Então o meu usuário é um administrador, e eu vou entrar aqui. Se você entrar com outro e tentar apertar aqui e entrar como administrador, não vai dar. O administrador tem acesso a todos os outros usuários. Então, por exemplo, deixa eu pesquisar aqui de novo a Ana Beatriz, que acabamos de fazer. Usuário, CPF. Aqui, ó, Ana Penha. Ela está como ativa, que eu posso bloquear esse usuário. Excluir é uma opção que eu coloquei aqui, mas é só se o usuário não tiver relação nenhuma com outras entidades. Eu nunca fiz uma venda, eu nunca fiz um anúncio. E se eu fazer essa pesquisa aqui de novo, vai estar como... Deixa eu ver aqui. Eu bloqueei a Ana Beatriz, eu não bloqueei a Ana Penha, né? Ana Penha, eu posso bloquear aqui. Aí a Ana Penha, se eu rodar de novo, Ana Penha bloqueado. Agora vamos partir pro... Daqui eu consigo ver todos os anúncios, encerrar um anúncio, inclusive.
Eu posso até ver lá tem 3 anúncios ativos especificamente, vou bloquear um aqui e depois a gente vê certinho. Aí ele fica como encerrado, não vendido. E o relatório do SQL, que é a última parte do trabalho, que são as consultas do SQL. Basicamente são a transcrição, a gente vai ver aqui no banco. Mas passando aqui são as páginas mesmo, né? Só vamos pegar os dados que você entra na página, vai passar para o back-end vai voltar como resposta. Eu não vou focar no front-end, porque não é o foco desse trabalho. Porque o foco basicamente é o back-end e o banco de dados. O banco de dados foi do Oracle Cloud, a gente criou uma especificamente para o TP no site deles, é gratuito. Bom, basicamente, deixa eu ver aqui que eu não perdi. O back-end é dividido aqui nos métodos de acesso, são separados mais ou menos por páginas. E aqui as demais classes são os modelos que vai definir os anúncios, os dados trocados, né? Por exemplo, a resposta da criação do anúncio vai ser o ID do anúncio e o status dele. E aqui sempre que você criar um anúncio vai estar com status ativo e o ID vai ser referente ao que tem na tabela lá, né? Vai ser o próximo sempre. O último foi o anúncio ID 20, vai ser o 21. E aqui só coloca o formato dos dados. Dependências é só para ajudar a autenticação, então, tipo, obter o usuário logado, exigir o usuário e exigir admin. Basicamente só vai fazer essas verificações. Por exemplo, se uma coisa exige o admin, ele vai fazer isso daqui é do tipo admin, se não for, ele vai retornar erro. Database aqui só define a comunicação com o banco. A gente usa Oracle DB para isso, mas as pesquisas mesmo são feitas aqui nessa divisão de classes. E basicamente é feito como uma consulta SQL. A gente tem um cursor que faz parte dessa biblioteca, e com o cursor a gente pode executar comandos SQL. Aqui é bem parecido com o que a gente já aprendeu, é praticamente a mesma coisa. A gente tem o select, from, join, que tudo funciona igual. E aqui, aproveitando que eu já estou no admin holder, a gente pode ver aqui os endpoints do relatório, né? Basicamente, todos os endpoints, todas as pesquisas mais específicas eu coloquei aqui no admin, aqui na função relatórios SQL. Bom, a gente tem usuários e o admin consegue ver relatórios desses dados. A primeira é anúncios vendidos com dados do carro e do anunciante. Então, basicamente, eu posso rodar essa pesquisa aqui. Eu já transcrevi ela para cá. Aqui a gente vai ter o dado do anunciante, Gustavo Xavier, a marca, né, os dados do carro e o dado do anúncio. E é uma junção dos 3. Então, anúncios vendidos com dados do carro e do anunciante. É uma junção de 3 tabelas que eu posso verificar aqui no sistema também. E que basicamente é a transcrição dessa pesquisa aqui no programa, que é basicamente mandar o cursor para lá e fazer essa leitura. Então, basicamente, serve para todos os outros. Então, vamos ver aqui rapidamente como que funciona cada uma dessas junções. Basicamente, essa é a primeira, que vai retornar. É a mesma tabela, que é 20 linhas, essa aqui 20 linhas também. Junção externa. A junção externa implementada foi todos os usuários, mesmo os que nunca anunciaram. Então, basicamente, é um left join, que eu posso executar aqui. Aí mesmo os que tiver 0 aqui vão aparecer, né? Nunca teve um anúncio. E aqui da mesma forma é só a transcrição desse daqui, anúncios com 0. Bom, a sentença em grupo basicamente vai ser quantos anúncios cada usuário fez. Então basicamente a gente vai ter um group by aqui. Não, perdão, peguei. É esse daqui mesmo. A gente só vai ter um group by e a gente vai ter o count aqui, o count, que vai contar quantos anúncios cada um tem. Aí basicamente eu vou rodar essa pesquisa aqui. E aqui a gente tem, e da mesma forma aqui vai ser transcrito para o programa de forma bem literal. A gente tem o total de anúncios, o total vendidos, valor médio aqui, que foi uma inserção a mais que a gente fez. Aí vamos para o usuário que tem 3 anúncios no total. Esse daqui é a média dos valores, né? Tipo um de 140, um de 110 e um de 129. Aí coloca aqui a médiazinha 129. Essa conta que eu fiz está errada, mas vocês me entenderam. E basicamente agora a cláusula, a próxima pesquisa aqui é usando a cláusula having. Então são todos os usuários que a gente achou aqui com mais de 2 usuários. Então a gente vai ter o having maior que 1.
Então, basicamente, é um filtro dessa lista aqui, agora com usuários com mais de um anúncio. E a consulta alinhada, basicamente, a gente está procurando aqui usuários cujo total de anúncio é maior que a média geral. Então, a pesquisa de dentro aqui, basicamente, vai procurar, vai fazer a contagem e o Heaven aqui vai filtrar, né? Fazer esse papel de filtrar. Aqui gera a média e aqui vai pegar os que tem a quantidade de anúncios maior do que a média. Que é basicamente isso daqui. A média aqui, no caso, dá um pouquinho menor que 2, então todos com 2 e 3 passam. E basicamente é essa a funcionalidade. A gente tinha excluído um anúncio ali no meio. A gente tem 14 usuários, 4 bloqueados e 20 anúncios, mas 20 anúncios totais, tá? E coloca venda e outras coisas. Eu vou sair aqui e vou logar com o Gustavo Xavier de novo. Só que agora como entrar. A gente excluiu, aqui está excluído também. Então basicamente é isso. É um site de acompanhamento do seu carro. Você pode colocar aqui, registrar manutenção, adicionar fotos, mas você também pode anunciar, realizar compra e vendas. E basicamente é isso o intuito do sistema. Eu espero que eu tenha apresentado de forma rápida e concisa. Agradeço a atenção de todos e desejo uma boa tarde.